Quando estamos vendo um filme, nós precisamos prestar atenção em alguns pontos e em algumas coisas que ocorrem no filme para que nós possamos analisá-lo e entendê-lo a fundo, para a gente conseguir compreender qual mensagem o diretor ou o produtor quer nos passar. Com a ajuda de Brian Godawa, hoje nós vamos ver aqui o que procurar quando está vendo filmes. Então fique comigo, porque o filme de hoje é um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao Solos Pop, meu nome é Matheus e no vídeo de hoje nós vamos aí ver o que nós devemos procurar nos filmes. Com a ajuda de Brian Godawa, um texto que ele tem em um livro, Hollywood, Cosmovisões em... O nome do livro dele é Hollywood, Como Assistir Filmes com Discernimento e Consciência, algo desse tipo. É um livro em inglês, não tem para nossa língua aqui em português, e esse texto foi traduzido. É um excerto desse livro que foi traduzido para nossa língua. E para fazer isso, nós vamos utilizar aqui um filme para que vocês entendam como esse caminho deve ser trilhado. E o filme, como vocês podem já estar imaginando, é Mad Max, Estrada da Fúria, um filme de 2015 que no Oscar, que ocorreu em 2016, foi o filme mais premiado do Oscar. Apesar de não ter ganhado o principal prêmio da noite, foi o filme que mais recebeu prêmios, com mais de 6 estatuetas na premiação. Yeah! Então vamos para os pontos que nós devemos encontrar. O primeiro ponto que deve ser procurado no filme é o protagonista e o antagonista. Essa identificação de quem é o protagonista e quem é o antagonista, ela é fundamental, e no nosso caso aqui ela é muito mais fácil por parte do protagonista, porque o nosso protagonista já está no nome do título do nosso filme. Porém, no decorrer do filme a gente pode até pensar que talvez o antagonista do nosso filme seja a Furiosa, ou talvez sejam os Warboys, até mesmo o Nux, que é um Warboy que aparece, que é muito ativo no filme, mas quando nós vemos todo o escopo do filme, nós vemos que o antagonista desse filme, ele é o Immortan Joe, aquele líder sádico que controla a água e todos os recursos ali da população da cidadela. E aí, identificando quem são os protagonistas, nós precisamos entender a fundo quem são realmente eles. Nós vemos já que Immortan Joe é um líder que, neste filme aqui, a gente não tem um passado dele apresentado. Mad Max ele é um filme um pouco diferente, porque ele não tem cenas de flashback, ele não tem cenas que vai te mostrar e vai te apresentar o passado de cada um deles, ou você não vai ter um discurso do Immortan Joe, dele falando quem ele é, dele... se apresentando para o público. Você tem o Immortan Joe ali como ele é e como ele é apresentado da forma como a gente vê no filme, sem nenhuma explicação mais profunda. Mas nós vemos que ele é um líder sádico que controla todos os recursos ali sobre uma população que está em miséria. Então há todo um povo ali miserável, que necessita de água, que necessita de recursos, mas Immortan Joe controla todos eles e impede que a população desfrute livremente desses recursos. E Mad Max, né, no caso somente Max, ele era um policial que, enquanto havia ainda água e recursos no mundo tranquilamente, ele trabalhava como policial. E ele foi um dos únicos que se manteve perfeitamente humanos, nós podemos dizer assim, fisicamente, né? Ele no filme ele é chamado tanto de saco de sangue pelos Warboys, quanto de vida inteira, mostrando que ele realmente se manteve humano, né? E a gente vê que essa população ali, tanto o Immortan Joe quanto o Nux, eles de certa forma caçam essas pessoas que são vidas inteiras, que são os seus sacos de sangue, né? Que é através deles que eles vão acabar vivendo. Bom, feito isso, identificado quem é o protagonista e quem é o antagonista, nós agora precisamos entender qual é a falha, a fraqueza ou a necessidade do nosso protagonista. Quando nós encontramos lá Mad Max, nas primeiras cenas, nós vemos que ele é assombrado por pessoas as quais ele não conseguiu ajudar. Sendo ele um policial, ele se vê assombrado pelas vidas que morreram
sem ele conseguir salvá-las, e entre elas a sua filha. E no decorrer do filme nós somos apresentados a outros personagens que também possuem uma fraqueza, uma falha ou uma necessidade que também vai ser trabalhada, vai ser desenvolvida, ainda que em menor escala. E no nosso caso aqui nós temos Furiosa, que é também uma vida inteira ali na linguagem do filme, que está trabalhando para Immortan Joe, porém ela foi capturada na sua infância e foi levada para lá, então ela viveu ali sob os cuidados de Immortan Joe, e aí ela se tornou lá general, tenente, eu não lembro qual a patente dela. O senhor é o novo xerife, 12. A necessidade dela, a falha dela, a fraqueza dela é justamente esse ponto de ter sido capturada e de estar vivendo ali, de certa forma, sob cativeiro. Nós temos Nux, que é um Warboy, que no começo do filme ele vai fazer de tudo para capturar tanto o Max, tanto posteriormente quando Furiosa vai fugir, ele faz de tudo com o Max para capturar Furiosa e trazê-la de volta com as mulheres. E os outros personagens também são as mulheres que vivem lá sob cativeiro, assim como a Furiosa vivem sob cativeiro ali e são tratados como objeto pelo Immortan Joe. E um outro ponto que nós vamos encontrar aqui é a redenção desses personagens, o seu momento de autorrevelação. Principalmente o protagonista vai passar por esse momento de redenção. Pode ser que algum filme que você esteja assistindo, os nossos coadjuvantes não passem por esse momento de redenção. Porém, sempre há uma redenção ali presente no nosso protagonista. No nosso caso aqui é o Max. Porém, no filme Mad Max Estrada da Fúria, nós temos aqui a redenção dos outros personagens. Furiosa começa a ajudar as mulheres a fugir de Immortan Joe. Aquelas mulheres que tinham uma necessidade de serem libertas, elas encontram essa necessidade sendo satisfeita em Furiosa, que lidera elas numa fuga de Immortan Joe para o lugar verde lá, o paraíso para onde ela conhecia e sabia que existia. Nux, que é o Warboy, é um meia-vida, como eles chamam, ele busca satisfazer Immortan Joe e ele tem uma necessidade imensa de se sacrificar indo para Valhalla. E em uma das cenas você vai ver que Immortan Joe vai falar para ele que se ele capturar as mulheres, se ele trouxer as mulheres, Max e Furiosa de volta para ele, o próprio Immortan Joe iria levá-lo até os portões de Valhalla. Quando o Nux falha com isso, ele encontra toda a maldade, toda a dureza de coração de Immortan Joe e percebe que Immortan Joe na verdade não é tudo aquilo que ele imaginava. Immortan Joe, que era tido como um deus para aquela população, o Nux vai se chocar e vai ver que ele não era aquilo que ele esperava que Immortan Joe fosse. E aí é nesse momento que ele decide ajudar as mulheres também. Então aquele que buscava ajudar o antagonista e para capturar os protagonistas, agora ele tem uma redenção no fato em que ele vai ajudar os protagonistas contra o antagonista. Essa redenção que ocorre nos filmes, ela normalmente está acompanhada de algum discurso. No nosso caso aqui, a redenção de Max, ela ocorre quando ele decide mudar de ideia. Ele iria seguir o seu caminho sozinho e ia deixar que as mulheres, Furiosa e as muitas mães, seguissem o caminho delas lá para atravessando toda a Estrada de Sal, numa viagem de 160 dias, e ele iria seguir o seu caminho tranquilamente, sem se preocupar com elas. Porém, ele decide mudar de ideia, volta e ajuda essas mulheres e apresenta a elas um plano que seria melhor para elas do que seguir pela Estrada de Sal. E aí nós vemos que a redenção dele é justamente essa. Ele era assombrado por pessoas que ele não conseguiu ajudar, e quando ele ajuda algumas pessoas, ele decide ajudar até o final aquelas pessoas, ele decide ajudar verdadeiramente e fazer o que é melhor para aquelas pessoas. Essa é a redenção de Max no nosso filme. Aquela cena em que ele para com a moto em frente às mulheres na Estrada de Sal e apresenta lá para a Furiosa um mapa com um plano para a tomada da cidadela, é ali o momento da redenção dele. É necessário que nós estejamos atentos também aos motivos do nosso antagonista.
Immortan Joe aqui, como eu disse no começo, ele não é apresentado profundamente sobre quem ele era antes de se tornar o Immortan Joe. Mas nós vemos que ele é um líder maldoso e sádico que é movido por puro poder, por puro desejo de ser alguém amado, de ser alguém desejado e adorado. Nós vemos que o próprio nome dele, como ele se autodenomina Immortan Joe, já apresenta ele como uma espécie de deus para esse povo. E ele controla ali, até os seus súditos mais próximos que vivem com ele, escutam mentiras dele, dizendo que ele levaria as pessoas para Valhalla e de que essas pessoas encontrariam descanso em Valhalla. E é necessário que nós estejamos sempre atentos a essas coisas, porque os filmes eles vão sempre apresentar os motivos do antagonista. No nosso caso aqui, nós vemos que Immortan Joe deseja ser Deus. Seguindo por este caminho, nós vamos nos deparar com algumas ocorrências durante o filme. E nós devemos nos fazer a pergunta que nós denominamos aqui, ou até que talvez o tradutor do texto do Brian Godawa denominou como os 4 Qs. Nós devemos nos perguntar quem vence, quem perde, quem morre e qual o motivo. Quem vence é Max, Furiosa e as mulheres. Quem perde é Immortan Joe e seus filhos. Quem morre é o Immortan Joe, Nux e algumas mulheres. E Rictus, o filho de Immortan Joe também. Mas tudo vai residir na última pergunta, que é qual o motivo dessa morte? Nós vamos ver que a morte de Immortan Joe e de Rictus não possui nada de mágico ou não foi construída uma grande cena na morte deles. É uma morte súbita, principalmente de Immortan Joe, é uma morte muito súbita, sem qualquer ritual antes dessa morte. Enquanto quando nós vemos a morte de Nux e das mulheres, nós vemos que é uma morte muito mais simbólica durante o filme. Nós vemos que a morte de Nux, quando ele se sacrifica ali, para que o restante das mulheres conseguissem sobreviver e realizar os seus objetivos, nós vemos como Nux tem uma redenção ali realmente consumada. Quando ele olha para a mulher com quem ele teve um relacionamento um pouco mais próximo e ele fala, testemunhe a mim. E ali ele joga o caminhão sobre as pedras lá para atrasar os carros dos seus inimigos. Isso é muito importante porque Nux e as mulheres vão morrer como mártires para que todo um povo seja satisfeito, enquanto Immortan Joe morre como um alívio para o povo, morre como aquele que trazia o mal para o povo, então ele morre sem qualquer explicação e sem qualquer fantasia em volta de sua morte. É justamente esse o ponto que o filme comunica. Geralmente, aqueles que morrem, e nós vemos que não há nada de espalhafatoso sobre a sua morte, é geralmente o ponto que o filme quer mostrar que pessoas que seguem por esse caminho têm um final trágico. Enquanto nós vemos que é glorioso morrer como um mártir, é glorioso morrer em prol de uma causa maior, em prol do bem do nosso próximo. E nós vamos ver que sempre quem vence geralmente possui o comportamento que é aprovado pelo antagonista. Então as pessoas que queriam ajudar toda uma população, Max que queria ajudar as mulheres e Furiosa que queria ajudar essas mulheres também, vencem. E a gente vê que esse é um comportamento aprovado pela produção do filme, enquanto quem perde sempre tem um comportamento reprovado pela produção do filme. Obviamente, existem alguns filmes que vão ser exceções em tudo isso, porém é necessário que a gente entenda que a maioria dos filmes eles vão seguir esse padrão. Quem no final você vê que está se dando bem, quem no final se deu bem, está feliz, geralmente é aquela pessoa que é o modelo do filme, é o modelo que o produtor quer mostrar que você deve ser como ele. Enquanto o contrário também é verdade, aquele que tem consequências ruins, geralmente é aquele que você não deve ser como. E um outro ponto é que nós devemos prestar muita atenção em frases que são repetidas durante o filme. No nosso caso aqui, como Mad Max é um filme com poucos diálogos, se você assistir Mad Max você vai ver que é um filme que não possui tantos diálogos assim como algum outro filme que você assista. Entretanto, existem algumas frases que, por mais que não sejam repetidas,
são colocadas toda uma construção de cena para justamente aquela frase. Uma delas é aquela famosa frase que Nux fala quando ele está perseguindo o grande rig lá, que é o veículo de Furiosa, que ele fala: que dia adorável. E nós vamos ver que tudo aquilo se passa, a maioria do filme se passa em apenas 2 dias. Então, frases que são marcantes, elas possuem efeitos sinceros dentro do filme. Até uma frase que é muito repetida pelos Warboys, que é "testemunhem a mim". Mais pra frente a gente vai ver que Nux utiliza essa frase de uma maneira totalmente diferente. É "testemunhem a mim morrendo em prol do bem". Enquanto eles morriam antes em prol de coisas ruins, agora Nux morre em prol do bem. Então, frases repetidas, frases com toda uma aura construída em volta delas num filme é fundamental. E como o filme termina? É o nosso último ponto. O nosso filme ele vai terminar com um povo totalmente alegre, mostrando que Max ajudou não somente Furiosa e as mulheres, mas ele ajudou todo um povo quando tomou a cidadela juntamente ali com aquelas mulheres e satisfez o povo com água e recursos abundantes agora. Nós vamos ver que é muito interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção é como parece que é construído um romance entre Max e Furiosa, porém em nenhum momento esse romance ele é desenvolvido. Nós vamos ver que não há um beijo entre os dois personagens, nós vamos ver que não há uma palavra de amor de um personagem ao outro, mas é construído um respeito. No final, Furiosa, que tentou matar Max no início do filme, termina o filme olhando para Max no meio da multidão, indo embora com um olhar de respeito e admiração, enquanto Max olha para ela com um olhar de aprovação, respeito e admiração também. Então, como o filme termina, é também um ótimo medidor para nós entendermos qual a mensagem que esse filme quer trazer a nós. Vamos aqui para os pontos que nós caminhamos por este filme para você entender mais rapidamente o que você deve procurar quando está vendo um filme. Deixa eu pegar aqui. Em primeiro lugar, procure pelo protagonista e o antagonista. Em segundo lugar, identifique a fraqueza, a falha ou necessidade do nosso protagonista. Em terceiro lugar, procure pela autorrevelação do nosso herói, que é o protagonista. Em quarto lugar, olhe para o raciocínio do oponente, busque entender os motivos do nosso antagonista. Em quinto lugar, olhe para os fatores que fazem o personagem mudar de ideia e o seu porquê. Em sexto lugar, procure pelos 4 Qs: o quem vence, quem perde, quem morre e qual o motivo. Em sétimo lugar, procure as consequências de cada comportamento. Em oitavo lugar, procure por frases repetidas ou por frases que possuem uma construção de cena voltada justamente para essa frase. Em último lugar, observe como o filme termina. Com esses 9 pontos aqui, você consegue muito bem entender e apreciar um filme mais profundamente, ainda que não de forma exaustiva. E é exatamente esse o ponto que nós queremos trazer para vocês, porque entender as coisas que nós assistimos, entender profundamente qual a mensagem que cada coisa quer trazer para nós, entendendo sempre que nada é um mero entretenimento, tudo tem uma cosmovisão por trás, tudo tem algo querendo comunicar uma mensagem para os telespectadores. É sempre importante que nós entendamos qual mensagem é essa, e através desses 9 pontos que eu apresentei para vocês, nós conseguimos entender e assim glorificar a Deus com um entendimento maior, assistindo filmes com discernimento e consciência, podendo assim aprovar ou reprovar certos comportamentos ou certas mensagens que cada filme traz para nós. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Curta este vídeo, comenta aqui embaixo qual filme que você gosta muito de assistir, que você entendeu profundamente com a mensagem desse filme para você, e qual foi essa mensagem que fez uma diferença na sua vida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que você sabe que precisa aprender um pouco sobre como interpretar filmes, ou aquelas pessoas que você acha que vai se interessar por esse assunto mesmo sabendo que eles já sabem interpretar filmes.
Continue conosco, nós vamos fazer aqui mais vídeos sobre esse assunto, sobre como ler e interpretar as obras cinematográficas, sempre utilizando algum filme aqui para fazer esse exemplo para vocês. É isso, um beijo, até a próxima, falou!